nosso Sextou com S de Sexo Seguro. É o nosso podcast, nosso primeiro episódio. Essa parceria do Coletivo Consciência Positiva com o Instituto Siles, né? E hoje a gente vai ter aqui uma convidada muito especial, já ela vai se apresentar. Eu sou o Carlos Salmão. Tá, e aí vamos se apresentar. Eu sou o Márcio Roberto, né? Eu estou aqui também representando o Instituto Sile, essa parceria aqui com Consciência Positiva, que deu super certo. Esse projeto do Sextou, né, Carlos, é um projeto dentro de um projeto maior, que é o A Hora é Agora, da Fiocruz, né, de incentivo ao autoteste. Então, a gente criou um projeto chamado Testando de Consciência Positiva. Dentro dele, uma das atividades é fazer esse podcast, que vão ser 10 episódios sobre autoteste, prevenção combinada, estigma, vários debates sobre a política de HIV e AIDS. E aí, toda sexta-feira, né, vai sair nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e a gente vai estar divulgando para vocês também em outras plataformas digitais. E lembrando também, né, que a gente está dentro do estúdio da Rede Cuca, agradecer a Rede Cuca por essa parceria também, por esse apoio, né, que o estúdio incrível aqui para a gente fazer esse podcast. E aí a gente vai estar ao longo dessas sextas-feiras aí conversando com vocês sobre HIV e hoje especificamente sobre um tema mitos e verdades do HIV. É isso aí. E aí também deixar aqui nossos Instagrams, né, nossos arrobas, aqui o Instituto Sile, o Consciência Positiva, e aí a Mirleide vai se apresentar e ela acaba, né, sendo a representação do Prevenção Fortaleza, que é um Instagram focado da área técnica de ISTs, HIV e ISTs, né, da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Fortaleza, né? Então sigam lá o Instagram também de Prevenção Fortaleza, o A Hora é Agora, e todo esse pessoal aí que a gente vai estar divulgando no decorrer desses 10 episódios. Aí, Mirleide, a gente queria agradecer, né, e já deixar o espaço para tu se apresentar aqui para a gente. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui na casa da Rede Cuca. Para mim é muito importante, porque é um parceiro da Secretaria da Saúde já há muito tempo, por conta de uma estratégia que a gente tem, que é o Fique Sabendo Jovem, né? E agora nessa parceria com o pessoal do Instituto Sile e do Consciência Positiva também. Eu sou Mirleide Figueiredo, sou assistente social de formação e estou técnica da área técnica de ST, HIV, AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Então, para mim é um prazer estar participando aqui. Esse Instagram que o Márcio falou aqui é o Instagram @Prevenção Fortaleza. Lá a gente está sempre colocando conteúdos atualizados, os serviços dentro da prevenção combinada, né, que são fornecidos aqui na cidade, e também é um canal de comunicação com vocês. Então, quem tiver alguma dúvida sobre serviço, né, sobre outras questões ligadas à prevenção combinada à saúde sexual, pode estar mandando lá no nosso direct, que a gente vai estar respondendo para vocês. É isso aí. A gente separou algumas perguntas que a galera ainda tem dúvidas sobre HIV, né? E aí a gente colocou esse tema mitos e verdades, que às vezes a gente acha que é muito amplo, mas são coisas bem básicas mesmo, e que a galera na sociedade ainda tem um pouco de dúvida, né? E aí a gente queria jogar algumas perguntas para você, assim. Tem um amigo meu que ele diz assim, que o óbvio tem que ser dito, né? Então, acho bom, assim, esse primeiro episódio é muito de nivelamento, né? Assim, vamos, assim, coisas que são básicas, mas que muita gente tem dúvida, né? Sim. E seguir nesse caminho. Como é o primeiro episódio, né? A gente está pegando do basicão, que é do basicão, que a gente vai ingressar em talvez uma sociedade menos sorofóbica, Sim. Né, com mais informação sobre prevenção e tal. Primeira perguntinha: HIV é igual a AIDS? AIDS é igual a HIV? Mito ou verdade? Esse mito, ele é desde que o mundo é mundo, né, meu povo? Não, gente, com certeza esse daí é um mito, e é um mito que ele vem desde o início da epidemia, né, do HIV/AIDS, principalmente porque às vezes a gente usa junto. E como foi mais comum, quando a gente olha assim para a epidemia, inicialmente se falava muito em AIDS. Então se construiu esse conceito como se fosse um conceito que, na hora que a pessoa ela é infectada pelo HIV, ela automaticamente ela já tem AIDS, porque foi disseminado socialmente a AIDS como se fosse já
a doença de quem tem HIV, né? E, na verdade, não é isso que acontece. Uma pessoa, uma vez que ela tem HIV, que ela faz o tratamento, ou mesmo que ela não faça o tratamento, ela vai ter aí um período de incubação do vírus, né? De desenvolvimento desse vírus no organismo, que pode levar até em torno de 10 anos, né? Que, obviamente, vai variar de pessoa para pessoa, de como se deu a infecção, né? Essas questões. Mas não necessariamente ela tem AIDS. Tem algumas características que vão dizer se realmente essa pessoa ela vai ter um diagnóstico de AIDS, que é outra coisa, né? Então, eu faço meu teste de HIV, sou detectada positiva para o HIV, mas eu vou conviver com esse vírus, fazer o tratamento para que esse vírus ele seja controlado no meu organismo. Tá? O HIV ele tem algumas fases, né? Logo no início da infecção tem uma fase que a gente chama de fase aguda, que na verdade não existe, a gente fala muito, né? Assim, tem sintomas do HIV? O HIV em si não. O que ele vai ter são sintomas que não são próprios da doença. E por isso que é muito difícil de você diagnosticar clinicamente. Né? Por isso a importância do teste. Porque uma pessoa, quando ela é infectada nos primeiras semanas, nos primeiros momentos, ela tem ali como se fosse uma virose. Só que a virose pode ser qualquer coisa, né? Pode ser Covid, pode ser HIV, pode ser um H1, uma gripe qualquer. Né? Então, são características mais gerais. É só o vírus chegando no organismo. Depois dessa primeira fase, aí vai para uma fase sintomática, né? Onde essa pessoa ela vai ter o vírus no organismo, mas que ela vai poder estar transmitindo para outras pessoas, assim, não faça o tratamento, mas que ela não tem AIDS. Ela está ali com uma quantidade de vírus no organismo, né, que ainda não se caracteriza como AIDS. Com o passar dos anos, se a pessoa não fizer o tratamento, aí ela pode vir a desenvolver AIDS, né? Como é que a gente sabe disso? Não, e assim, eu fico tentando, assim, a gente cansa, às vezes, eu desisti de ficar militando toda hora, Sim. mas tem gente que olha e diz assim, a doença HIV, a doença HIV. Sim. Né? Assim, aí toda hora eu tenho Não que ficar é. corrigindo de que, gente, não é a doença Isso. E o infecção, HIV, né? e ele é a gente chama hoje que é uma condição crônica, né? Porque uma vez que a pessoa ela tem HIV, ela não tem ainda uma cura. Então, ela vai conviver com esse vírus no seu organismo. Tá? Não significa dizer que ela vai adoecer imediatamente, né? Ou que ela vai adoecer por causa do vírus. Tá? Ela fazendo o tratamento, esse processo de adoecimento por AIDS, ele vai muito mais tarde, ou então muitas vezes nem chega necessariamente a acontecer. Né? Porque o que acontece? Uma vez que a pessoa ela tem HIV, ela não faz o tratamento, aí ela e mesmo com o tratamento, né, que aí depende de indivíduo para indivíduo, ela pode desenvolver doenças oportunistas, tá? Que aí é onde está a grande questão, né? Como a tuberculose, como alguns cânceres também, que aí é quando a gente fecha um diagnóstico também que essa pessoa, além de ser uma pessoa vivendo com HIV, ela agora passa. Isso. E o HIV, e ele é a gente chama hoje que é uma condição crônica, né? Porque uma vez que a pessoa ela tem HIV, ela não tem ainda uma cura, então ela vai conviver com esse vírus no seu organismo. Tá? Não significa dizer que ela vai adoecer imediatamente, né? Ou que ela vai adoecer por causa do vírus. Tá? Ela fazendo o tratamento, esse processo de adoecimento por AIDS, ele vai muito mais tarde, ou então muitas vezes nem chega necessariamente a acontecer. Né? Porque o que acontece? Uma vez que a pessoa ela tem HIV, ela não faz o tratamento, aí e mesmo com o tratamento, né, que aí depende de indivíduo para indivíduo, ela pode desenvolver doenças oportunistas. Tá? Que aí é onde está a grande questão, né? Como a tuberculose, como alguns cânceres também, que aí é quando a gente fecha um diagnóstico também que essa pessoa, além de ser uma pessoa vivendo com HIV, ela agora passa a ser uma pessoa vivendo com AIDS, tá? Que aí é diferente. Ou pela própria contagem mesmo do CD4, que é a célula de defesa que é atacada pelo vírus HIV, né? Que quando ela está abaixo de 300, ela também é um dos critérios para definir se a pessoa ela tem AIDS, né? A partir daquele momento. Mas é muito importante dizer que uma pessoa que tem HIV, ela passa a viver com essa condição crônica, mas não
necessariamente ela vai estar desenvolvendo AIDS ao longo da sua vida. E aí, né, assim, justamente falando dessas coisas, desses índices, de quando faz o tratamento e tudo mais, tem o famoso igual aí, né? E Isso. aí Não tão famoso assim, né? Mas assim, quem está dentro do meio, quem fala sobre HIV, já em algum momento tem a história do igual aí, que é o indetectável igual ao intransmissível, né? E aí, é mito ou é verdade que o igual aí a pessoa não transmite HIV? Pronto, primeiro a questão do igual aí, realmente ele não é tão batido, né? Ele é bem recente para a sociedade de modo geral. Na verdade, existem pesquisas há mais de 20 anos para verificar, né, se uma pessoa que ela vive com HIV, estando em situação de indetecção do vírus, né? O que é isso? Uma vez que eu estou fazendo o tratamento do HIV, a carga viral ela vai diminuir no meu organismo, né? Porque eu vou estar protegendo minhas células de defesa, que é o CD4, principalmente. Então, essa carga viral baixando a um determinado nível, ela não fica mais detectável nos exames. E essa não detecção também significa ela acontecendo há mais de 6 meses, que essa quantidade de vírus também não é mais suficiente para que a pessoa possa estar transmitindo para outras pessoas, tá? Isso são estudos de 20 anos de pesquisa. Então, assim, é recente para a gente, mas é bem antigo para quem está nessa parte de pesquisa mesmo do vírus. Qual é a importância disso? Acho que 2 que são fundamentais. Uma é realmente tirar das pessoas que vivem com HIV esse peso, esse estigma de que uma vez que você tem HIV, você, de algum modo, você é responsabilizado porque você acabou transmitindo uma relação para outras pessoas, né? E isso é o que o senso comum acha. Né? Porque, na verdade, quando a gente fala de prevenção, a prevenção ela é algo que ela é do indivíduo, do governo, né, para fornecer os meios, e da sociedade de modo geral nos processos educativos e de intervenção. Inclusive, a sociedade civil organizada tem um papel fundamental nessa questão mesmo da disseminação das informações, né, desse cuidado. Por quê? Porque existe muito estigma e discriminação em torno do HIV. Então, uma vez que eu tenho o fato, né, que hoje é um fato mesmo, que uma pessoa que tem HIV, que está em tratamento, está indetectável, ela também é intransmissível, eu tiro esse peso, né, desse estigma de que eu acabo, que muitas vezes até se colocava, parece que eu sou uma pessoa que estou levando o vírus para outras, né? E não é isso, acho que está mais do que da hora da sociedade tirar essa visão, né? E o igual aí ele vem muito para ajudar nessa perspectiva. Sem contar que para a pessoa que vive com HIV estar indetectável é fundamental para a qualidade de vida, né? Para a questão mesmo da eficácia do próprio tratamento, né? E da questão mesmo do lidar, né? Tanto que a gente até ontem mesmo a gente estava numa live com a Ariadne, que é oficial de comunidade e gênero do UNAIDS, e ela colocou uma questão que é fundamental. Assim, muitas vezes uma pessoa que tem HIV, ela tem uma imunidade maior do que quem não tem HIV. E a gente pensa, né? O link desse momento com a gente bota aqui no card aqui do vídeo. A galera vê. Essa coisa do igual é muito interessante. Sim. Quando há 7 anos eu fui diagnosticado, Milady, eu fiquei naquela coisa assim, nossa, e aí, será que realmente eu não vou transmitir, né? Uhum. E aí fica aquela coisa até mesmo de quem tem o vírus do HIV achar que vai transmitir e tal. E aí é meio que um negacionismo mesmo, assim, né? Porque a ciência já é comprovada. Sim. Tá? E aí eu acho que realmente é uma questão de adaptação, tanto para a sociedade quanto para quem vive também, né? Sim. E você falou uma coisa agora, Carlos, que é muito interessante, assim. Quando as pessoas que vivem com HIV, né? Que a gente escuta em vários momentos, assim. Quando eu começo a me relacionar com outra pessoa, eu me sinto meio que na obrigação de revelar minha sorologia para que o outro se sinta bem, né? Para que eu proteja o outro, tá? Então, quando você tem uma carga viral que é indetectável, né? Que está ali há mais de 6 meses, que é importante a gente também frisar que o I igual a I, ele é comprovado e é consenso para a transmissão sexual. Né? Quando a gente fala, por exemplo, uma mulher que tem carga viral indetectável há mais de 6 meses, ela pode amamentar o seu bebê? Aí, nesse caso, aqui no Brasil, não.
né? Por quê? Porque ainda não é um consenso na ciência que a mulher ela não possa transmitir por meio da amamentação. Que é mais ou menos a nossa próxima A pergunta. próxima Ah. pergunta. A gente ia perguntar, verdade, a pessoa com HIV pode ter filhos e constituir filhos? Olha só, já fez o link aí. Essa questão de poder ter o filho vem até além do que poder amamentar, né? Porque talvez daqui a alguns anos a mulher que vive com HIV ela vai estar sim podendo amamentar, né? Mas isso é a ciência e as pesquisas que vão estar comprovando, né? Uma mulher que ela tem HIV, um homem que tem HIV, que queira ser mãe, queira ser pai, vai poder sim, né? E isso já há muito tempo, tá? O tratamento do HIV ele é totalmente eficaz no caso de transmissão vertical, por isso da importância da mulher, logo que ela engravida, né, inicia o seu pré-natal, porque no pré-natal ela vai fazer os testes não só do HIV, mas de outros ISTs, né, como a sífilis, hepatite B e C, porque caso sejam detectadas, elas já entram em tratamento, né, dessas ISTs e no caso aqui do HIV. Esse tratamento vai evitar que ela transmita o vírus, né, durante a gravidez e também na hora do parto, porque ela vai estar intransmissível, né, e ali mesmo aquele contato com o sangue não vai ser possível essa transmissão. No entanto, a gente não tem como comprovar ainda que a amamentação ela poderia também fazer, né? Mas é totalmente possível. Inclusive, casais que são soro diferentes, né, que a mulher ela não tem HIV e o companheiro, né, o parceiro, no caso, tem HIV, eles também vão poder ter seu bebê assim queiram, né? Porque aí eles estão intransmissível, aí dá importância também do igual aí. Porque uma vez que ele está intransmissível, né, para essa mulher, ela não vai se infectar, né? E assim, e o legal, cara, que também eu acho que é importante a gente pontuar, é a autorresponsabilidade de você com o seu corpo. Porque por mais Com que a outra certeza. pessoa seja igual aí, né, assim, usar a camisinha, ou se eu me expus, usar o PrEP, né, você aderir o PrEP como Sim. modo de prevenção, assim, eu digo muito, cara, que eu sou fã da mandala da prevenção combinada, porque ela é um contexto, assim, de você não escapa, se você... Aliás, é todos os meses para você escapar do vírus, porque Isso. se você não usou a camisinha, você tem outro método. Se você não usou outro método, tem outro. Assim, né? Se você Exatamente. seguir mesmo, e se a gente, imagina, eu fico imaginando na sociedade aderindo total à prevenção combinada, cara, a gente é erradicar o vírus do HIV. A proposta é essa, né? Sem medo de se testar, né? Porque quanto mais cedo você diagnostica o HIV, você vai... Exatamente. Se trata e tal. Corta o meio de transmissão. Exatamente. E aí facilitou essa... muito com o autoteste, né? Que é justamente o que a gente vai vir aqui trabalhar isso, né, nesses 10 episódios e ir caminhando para conscientizar o pessoal para fazer o autoteste, né? Que é o projeto da Hora é Agora, né? Que, inclusive, basta ir no site, né? Que é www.ahoraeagora.org. Solicita lá seu teste, a galera que é público, né? LGBTQIA+, homens que fazem sexo com homens ou profissionais do sexo. Solicita, chega pelo correio, muito fácil, né? Inclusive a SMS é parceira, né? Que ajuda lá no encaminhamento desses autotestes. O projeto A Hora é Agora, ele é um projeto que é da Fiocruz, mas está sendo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, né? Inclusive, quando os meninos colocaram aqui a questão do projeto, né? Que é o Testando de Consciência Positiva, ele é um projeto que ele veio para fortalecer o A Hora é Agora. Então, é uma estratégia para atender, né, ampliar o diagnóstico e o tratamento de algumas populações chaves, tá? E aí é importante porque uma pessoa que ela já tem porque na verdade o importante é que todas as pessoas já tivessem se testado para o HIV. E mesmo que eu tenha me testado em algum momento da minha vida, eu tenha uma rotina de realizar esse teste, né? Independente de achar que qual é o meu nível de risco, né, para o HIV, porque muitas vezes a pessoa ela não faz o teste porque ela acredita que ela não tem, ela está de algum modo protegida, tá? E aí exatamente. E
não sei nem se está aí nos mitos e verdades, mas um mito e verdade que eu coloco aqui para vocês, que é um mito, é dizer que religião, que casamento, que relação monogâmica, ela é totalmente protetiva, né? Ou o próprio teste, ele é protetivo mesmo da pessoa não se infectar com HIV. O HIV, infelizmente, né? Ele é um vírus que ele é totalmente democrático, então ele atinge a toda a população. Qual é a questão? Ele atinge a população diferentemente. O que é que vai fazer o que é que tem essa diferença? As vulnerabilidades que algumas populações sofrem, né? A questão própria do estigma, da discriminação, que tornam-se barreiras de acesso de algumas populações, e aí a gente acaba tendo um número maior de pessoas afetadas por esse vírus por conta, muitas vezes, dessas barreiras. Mas qualquer pessoa, uma pessoa idosa, Mirleide, pode descobrir o HIV na velhice? Com certeza. A gente tem notificado casos de HIV em pessoas idosas, né? E é importante a gente estar falando sobre isso, porque é como se estivesse especificamente uma faixa etária. Obviamente, existem faixas etárias onde o vírus ele tem uma prevalência, né? Um quantitativo de pessoas mais afetadas, mas não significa dizer que outras populações também não estejam sendo afetadas. E tá? também tem aquela coisa dos índices, né, Melite? Tipo, todo ano vai sair um índice ali que vai estar mais uma população, né? Aquela coisa do estigma de alguma população. Não quer dizer que, aquele ano está mais naquela população, no outro também não pode. Não necessariamente, exatamente. É por isso que uma política como a de prevenção combinada, ela é extremamente importante. Na década de 90, nós tínhamos o preservativo e a informação a nosso favor. Né? Não existia tratamento como prevenção, como a PrEP não existia um tratamento mais emergencial como a PEP né? Que é a profilaxia pós-exposição, que aqui em Fortaleza está disponível no Hospital São José, e a PrEP está disponível em vários serviços, é só ir lá no Instagram Prevenção Fortaleza que vocês vão ver lá, tem postagens sobre isso. Unifor, Unicristos, né? Isso. Tem unidade de saúde, a gente está implantando em mais. Então, hoje você já vê diversas outras possibilidades. E casadas, quando a gente fala, por exemplo, na testagem como uma forma de prevenção, não é que fazer o teste vai me proteger do HIV. É muito importante a gente dizer que o teste ele é para que eu conheça a minha sorologia. Mas uma vez que minha sorologia ela é negativa, não significa dizer que o meu risco ao HIV ele foi diminuído. Porque dependendo da forma, né, dos riscos que eu me coloquei, ou fui colocada, ou estruturalmente estão colocados socialmente para mim, o meu risco ele vai permanecer. Então, eu preciso gerenciar esse risco. Eu preciso saber como é que eu vou fazer a minha prevenção. Porque, como o Márcio colocou e eu tinha colocado anteriormente, a prevenção ela é primeiramente responsabilidade minha enquanto indivíduo, né? E do Estado no sentido de prover os meios, né, e as informações para que a sociedade ela possa também estar se prevenindo. Agora, e aí é importante porque, assim, uma vez que eu estou num relacionamento, eu não tenho obrigatoriedade de revelar, por exemplo, a minha sorologia para o meu companheiro, para a minha companheira, né, ou para os meus parceiros, para as minhas parcerias sexuais, tá? No momento que eu estou numa relação afetiva sexual, que eu decido não utilizar o preservativo, eu estou ali dentro de uma relação que, obviamente, a gente sabe que tem relações de poder, tem outros recortes que a gente poderia fazer, por exemplo, de relações de gênero, como a gente já escutou de algumas mulheres, que elas não podem pedir para o companheiro utilizar o preservativo, porque já entra aí o viés do próprio machismo, que acha que a mulher está traindo. Então, tem essas barreiras. Mas até isso, na própria prevenção, a gente pensa, né, no insumo do preservativo interno, que é o preservativo feminino, que foi uma luta do movimento de mulheres. Então, ao longo dos anos, foi se criando diversas estratégias e possibilidades que a pessoa ela pode utilizar no gerenciamento do seu risco, né? Mas é muito importante conhecer essas possibilidades. Para a gente que está na lida o tempo inteiro, já conhece, é super familiarizado, é super tranquilo achar assim, como é que eu vou, em determinada situação, o que é que eu vou utilizar?
Aí hoje eu tive uma relação desprotegida com uma pessoa que vive com HIV, ou sei lá, eu tive uma relação desprotegida com uma pessoa que eu não me sinto segura. Então eu vou lá no Hospital São José e faço uso da PrEP, né? Não, comecei um relacionamento, meu parceiro, né? Minha parceira é soropositiva e eu quero ter relações, a gente acaba tendo relações desprotegidas, eu quero fazer uso da PrEP, né? Então, para quem conhece, é mais, entre aspas, é mais tranquilo, porque tem a informação. É muito importante a gente disseminar a informação com relação à mandala da prevenção e onde as pessoas podem ter acesso. Né? Porque a gente... A instrução é o melhor caminho, né? Sim. Informação, né? Informação. A galera precisa naturalizar esse assunto, né? Tipo, tem sempre aquela coisa, fala de HIV, né? Tipo, nossa, exatamente. Tal, parece que é um monstro mesmo e tal. E a gente conversar sobre isso é uma das ideias do podcast também, né? Para que a galera naturalize esse assunto e conversar e aí vamos testar. Sim. Se tem tratamento ou cura, né? Dependendo de qual CPS. E a gente precisa, porque quando a gente diz assim, a galera tem medo de se testar, tem todo um medo em torno do HIV. E é só a gente pensar assim, como surgiu, como foi disseminado as informações sobre o HIV na sociedade lá do início da epidemia, né? Para a gente pensar de onde que surge esse medo, tá? De como é que ele se mantém até hoje. Porque que, para mim, é mais fácil saber que eu tenho diabetes, que eu tenho uma gastrite crônica, que eu tenho, sei lá, qualquer outra doença, né? E, de repente, quando eu sei do diagnóstico do HIV, para mim, que aí é um outro mito, tá? Que eu estou cortando aqui o roteiro de vocês. Mas dizer que HIV é igual a AIDS. HIV é igual a morte, né? A pessoa tem HIV, ela vai morrer, não tem outra perspectiva. Acabou. Isso foi no início da epidemia, lá ainda no começo da década de 90, quando não tinha tratamento, quando não tinha todas essas tecnologias que a gente tem hoje, né? Mas já que tu puxou isso aí, né? Não, já que tu... Já que tu não tem assunto, essa questão, tinha um ponto aqui de mito ou verdade que eu acho que dá a deixa para a gente falar disso aí agora, que é, hoje em dia, não se morre mais por AIDS? Esse é muito interessante. Mito ou verdade? É verdade, tá? Infelizmente ainda é verdade, porque se a gente disser aqui, hoje, talvez se a gente dissesse assim, hoje uma pessoa ela pode não morrer, ela conviver com HIV e não morrer por AIDS, pode, né? Mas hoje ainda morrem pessoas por AIDS, com certeza e infelizmente. O que a gente tem observado, e aí isso é fruto dessa nova forma de prevenção, né, que é a prevenção combinada, e da ampliação do diagnóstico e do tratamento, é que hoje as pessoas, elas têm, quando a gente olha lá para 2016, começou a baixar o número de pessoas que morriam em decorrência da AIDS. Mas não significa dizer que esses números eles foram eliminados ainda. Então, até eu trouxe aqui do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde, né, da Saúde do Estado do Ceará, que mostra, né, que de 81 a dezembro de 2021 foram notificados, né, 15.391 casos, 15.391 casos de AIDS no Ceará, tá? Isso de óbitos. E óbitos entre os anos de 2012 a 2021 foram 3.361 vidas que nós perdemos para a AIDS. Ou seja, né, diminuiu muito, mas ainda existe. Isso graças ao medicamento. Né? Isso, que aí é outro dado, né, que eles colocam, que a partir de 2016 foi observada uma diminuição, né, que antes era de 4,1 óbitos para cada 100 mil habitantes e hoje, em 2021, né, em dezembro, estava em 2,7 óbitos. Ou seja, houve uma diminuição. Essa diminuição significa o quê? Que as pessoas estão conhecendo o seu diagnóstico mais oportunamente, estão iniciando o seu tratamento mais oportunamente, né? Que antes, por exemplo, só iniciava a medicação, a pessoa ela tinha o diagnóstico do HIV, ela ficava em acompanhamento, mas ela não necessariamente ia para tomada da TARV, né? Que é a terapia antirretroviral. Quando ela estava com CD4
Abaixo de um determinado nível é que o médico indicava o tratamento. Hoje não. Hoje 100% das pessoas que são diagnosticadas com HIV, elas já iniciam o tratamento de TAV. E daí a importância, né? Porque a pessoa ela vai diminuir, né, essa possibilidade de desenvolver AIDS ao longo da sua vida. Né? E aí, a gente botou essa afirmação e trouxe esse debate porque o medo também é pedagógico, né? Sim. As pessoas, assim, porque aí eu vejo muito, assim, lógico que muito também pelo estigma, eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, mas hoje em dia é normal, vive-se normal com HIV e tudo mais, né? A gente pode viver normal, apesar de que eu digo que não vive por causa do estigma, que a gente nunca mais vai ter uma vida normal por causa desse processo, porque a gente sempre vai pensar se conta que essa é a diferença, né, com outras patologias. Se a gente vai transmitir ou não vai transmitir, se a gente vai... Sim. Mas, para além disso, eu estou falando agora que também para a galera que não se testa ou que não é soropositivo, de que, olha, cuidado, porque você não se testar é você poder se entrar no nível de AIDS e você poder morrer, porque ainda se morre, sim, com AIDS, né? Então, assim, vale a pena se testar precocemente, identificar a sorologia precocemente, é um processo, assim, de alerta mesmo. Sim. Falou dessa dificuldade, né? Antigamente, eu tenho um amigo que ele, um tempão já, ele estava com HIV, ele falou que antigamente a galera ia para fazer o teste e, tipo, demorava 3 meses para receber o resultado, assim. Então, até a dificuldade era... Poderia ser, tipo assim, um momento realmente para você não ter acesso ao medicamento, né? Exatamente. O medicamento também não era tão eficaz assim. E, infelizmente, muitas vezes, a gente fala sempre antigamente, né, há uma década atrás, né, as pessoas iam muitas vezes fazer o teste já meio que na certeza de que estavam. Então, imagina a angústia de uma pessoa dessa fazer um teste e esperar, que só existia o laboratorial, né? Então, esperar meses para receber o resultado e, ainda assim, não necessariamente entrar em tratamento. E aí é importante dizer dessa facilidade hoje que a gente tem ampliado a testagem rápida, ou a testagem rápida e a testagem de modo geral, né? Porque quando a gente pensa que Fortaleza inicia mais uma forma de disponibilidade de teste, que é o autoteste, que vai chegar na casa da pessoa, né? É extremamente importante, porque você está, de certa forma, disseminando cada vez mais o diagnóstico. E aí, obviamente, pensando numa rede que ela dê conta também de atender essas pessoas que são diagnosticadas. Agora, como o Márcio colocou, não saber a minha sorologia também não me ajuda, né? Ontem mesmo a gente conversava sobre essa questão e, assim, infelizmente, ainda chegam pessoas com diagnóstico tardio, né, que poderia ter sido evitada uma situação de internação, poderia ter sido evitada uma sequela, né, ou a própria questão de viver com AIDS, se essa pessoa tivesse oportunamente tido seu diagnóstico, tivesse tido acesso e quisesse também fazer esse exame, né? Acho que essa questão, esse medo, ele precisa ser quebrado, esse estigma e esse preconceito que existe em torno do HIV, é fundamental que ele seja quebrado, porque assim mais pessoas vão conhecer a sua sorologia e mesmo que seja negativa, que a gente sempre diz, entregar um resultado positivo tem a mesma importância, aliás, um negativo tem a mesma importância de entregar um positivo. Porque se aquela pessoa, muitas vezes, ela está em práticas, né, ou em relações que colocam ela em situação de risco, enfim, ou tem estruturas que coloquem ela naquela situação também, em algum momento ela pode vir a ser uma pessoa que seja HIV positivo. E é importante que a pessoa ela tenha esse conhecimento, essa consciência, né, também, e dessas outras possibilidades. Então, por exemplo, a gente fez uma campanha de testagem com profissionais do sexo no centro, né? E foi bem interessante porque muitas delas não conheciam a PrEP, não sabiam, por exemplo, usar barreira de látex, né? Não tinham o uso do preservativo interno, né, o feminino, como uma possibilidade. Então, não sabiam da PEP também. Então, chegar até os locais onde essas populações estão também, onde a população, de modo geral, está
né? Porque essa falta de conhecimento é o que muitas vezes coloca as pessoas nessas situações. É importante, Já fica a dica, assim, quanto mais cedo você se testar e caso Exatamente. o HIV, mais fácil o tratamento e mais fácil a possibilidade da pessoa não chegar E aí, a nível sobre de tratamento, Exatamente. A última pergunta. Última perguntinha para a gente caminhar aqui para encerrar. Mito ou verdade? A gente pode fazer o tratamento em rede particular ou comprar medicação na farmácia? Tipo assim, a gente pode comprar medicação na farmácia e fazer o tratamento em rede particular ou é só pelo SUS? Como é? Pronto. Eu acho que muita gente já deve ter escutado assim que o Brasil, por muitos anos, foi referência, né? Ainda é referência, mas em outros cenários muito maior, mundialmente, para o tratamento do HIV e da AIDS, né? Isso porque, devido ao Sistema Único de Saúde, o SUS, nós temos todo o tratamento do HIV disponível na rede SUS. Ou seja, a pessoa, ela pode sim estar fazendo o tratamento, né, o seu acompanhamento com o seu médico na rede particular, normalmente, mas a retirada do medicamento para o tratamento do HIV, ela vai estar fazendo na rede pública, porque aqui a gente tem essa questão que o tratamento ele é coberto 100% SUS. Tá? Acho muito importante para a gente, inclusive, saber da importância desse sistema aqui para a gente, enquanto política pública. Tá? E aí o médico pode pegar, né, imprimir aquela receitazinha que é padrão, o seu médico da rede particular, né, pode pegar, ele prescreve e você se faz toda a se vincula para ficar recebendo o medicamento em um serviço, né, ambulatorial especializado do tratamento de HIV na rede pública, porque você vai só fazer a retirada. Que é até importante dizer que a própria PrEP, agora, ela já está nesse formato, né? Antes a PrEP ela só tinha em alguns serviços, mas hoje um médico da rede particular, ele pode sim prescrever a PrEP e o paciente, ele faz a retirada da PrEP no setor público da mesma forma do tratamento, tá? É isso que eu ia dizer, assim, aí tu já faz teu nome, SMS aí já divulga como é que é, onde faz, onde tem atendimento, né, onde faz tratamento, faz teus merchandise agora. É importante a galera saber onde é que faz a testagem. Pronto, olha, testagem aqui no município, vocês vão me encontrar em todas as unidades da atenção primária, né, em todos os postos de saúde, existem os testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Nós temos também na rede Cuca, somente no Cuca Mudubim, que não está tendo momentaneamente, mas nos outros Cucas, no Cuca Saudável, vocês também podem estar acessando essa testagem. No IFCE, que é o Instituto Ciência, Educação e Tecnologia, que é a antiga escola técnica, né? Está disponível para os alunos, né, para os estudantes do IFCE lá. Também está disponível no sistema socioeducativo, então todos os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, para eles é ofertada essa testagem também. Também é acessado nos próprios serviços de atendimento às pessoas que vivem com HIV. E nós temos aqui em Fortaleza um centro de testagem e aconselhamento vinculado a um SAI, né, que é um serviço de atendimento às pessoas que vivem com HIV, que é o CTA-SAI Emanuel Gomes Pinto, que fica na rua Jacinto Matos, número 944, ali na Jacarecanga, tá? Que é o nosso serviço de referência. Inclusive, o projeto A Hora é Agora tem como referência esse serviço. Quem é diagnosticado, né? Ou lá no CTA ou em algum serviço, também está sendo encaminhado para fazer esse primeiro atendimento lá com o pessoal do A Hora é Agora, onde a pessoa faz testes rápidos, né, de CD4, carga viral, creatinina, alguns exames que são fundamentais para o início do tratamento, e também tem uma primeira consulta com uma médica que é própria do projeto. E aí depois ela vai para as policlínicas. Aí, no caso, a pessoa ela é vinculada a um dos serviços que atende essas pessoas aqui no município, que hoje nós temos 9. Um é esse serviço que eu já falei para vocês. Nós temos outros 2 serviços junto às universidades, que é o SAI-NAMI, que é da Unifor, e o SAI-Cristos, né, que é da universidade lá da Faculdade Cristos. Temos também em 2 hospitais, né, que é o Gonzaguinha de Messejana e o Gonzaguinha do José Walter, que hoje estão provisoriamente funcionando no mesmo ambiente, porque o Gonzaguinha de Messejana está em reforma, né?
Mas existem esses 2 serviços, que inclusive o Gonzaguinha de Messejana é referência para gestante, e temos nas 4 policlínicas, né? Policlínica Dr. João Pompeu Lopes Randal, lá no, que é chamado Passaré, mas já é para o lado do Janguru Sul, né? Temos também ali na José Eloy, Policlínica José Eloy, Policlínica Luzmar Veras e Policlínica Luiz Carlos Fontinelli. Então, nessas 4 policlínicas. E a memória dela, os nomes todos. Isso é o tratamento, né? Para não se testar, não tem. E aí tem o nosso Instagram, qualquer dúvida, porque às vezes, gente, a pessoa ela teve uma relação desprotegida hoje, que aí é outro mito, né? Tive a relação desprotegida hoje, já posso fazer o teste no outro dia? Pode, mas você não vai investigar essa relação que você teve hoje, né? Esse teste que você vai fazer vai investigar as relações de 30 dias atrás. A janela imunológica. Por quê? Uma vez que o vírus entra no nosso organismo, ele precisa ele está ali um tempo, né, para gerar anticorpos, porque o que a gente vê nesses testes são os anticorpos, né? Não é o vírus. Certa hora batendo na porta desse posto de saúde todo dia, né? E aí é importante, assim, eu tive uma relação desprotegida hoje à noite, o que eu posso fazer amanhã para me prevenir, já que eu não me preveni usando um preservativo? Que o bom e velho preservativo, ele é fundamental, porque a gente fala de igual aí, da questão do intransmissível, pro HIV, mas existe uma série de outras ISTs que, uma vez que a gente não usa preservativo, a gente também está propício a se infectar, né? Mas eu não fiz uso desse preservativo, o que eu posso fazer? Posso fazer o uso da PEP, né? Se for uma situação que, obviamente, você vai chegar no serviço, vai ser avaliado junto com o profissional, porque às vezes a pessoa está numa insegurança que não é real. Por isso que esse sentimento do risco, ele é muitas vezes individual. A minha concepção do meu risco pode ser diferente do risco do Carlos ou do Márcio, né? Vai depender do meu conhecimento, muitas vezes, né? Das minhas práticas sexuais também. Mas aí faz o uso da PrEP. Agora, se eu quero saber se eu fui infectada e já passou as 72 horas, porque para fazer o uso da PrEP, a pessoa precisa fazer até, no máximo, 72 horas da relação desprotegida. Não fiz nesse prazo, aí é aguardar a janela dos 30 dias para fazer o teste. Tá bom? Ter um podcast só para falar de Vai ser bacana, a gente vai detalhar tudo. A gente, infelizmente, está chegando ao fim, né, do nosso podcast. Agora, né, vamos sextar, mas sextar aí de sexo seguro, todo mundo já informado a partir de agora. Essa coisa do autoteste, né, a gente já tinha uma parceria, né, Sim. positiva com a secretaria, a gente estava pegando esse material para levar para algumas ações, Sim. Né, para casa de festa e tal, a gente estava levando. E aí a gente está divulgando isso também, mais uma possibilidade, né, da galera facilitar esse autoteste, que eu acho que é super legal assim, a gente implementar isso em Fortaleza com mais frequência, assim, a galera ficar mais atenta. Quero ver todas as gays, todas as lésbicas, todas as trans, todo mundo acessando. A hora é agora.org, né? E eu quero, assim, trabalho pra gente distribuir esses autotestes pelo correio tudinho. E Mirleide, muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, aceitado o convite, para estar conversando com a gente, esclarecendo, né? É mais uma parceria que a gente está Sim. fazendo. E o apoio que vocês dão a gente do coletivo também, agora também ao Instituto SAD, né? E uma estreia zona, né, menino? Com a Mirleide, a mulher da SMS. Eita, menina. Oh, meu Deus. Doutora Nistela que não me escute, né? A secretária da gente. Mas pra gente é um prazer imenso, né? Eu acho que essa parceria com a sociedade civil organizada é fundamental. Eu sempre digo que nenhuma política pública hoje nesse país pode ser construída descasado da sociedade civil, porque, inclusive, quando a gente olha para a história da política pública de enfrentamento do HIV/AIDS, a gente vê muito, assim, muita coisa do que tem hoje é fruto de discussões e construções da sociedade civil. Então, porque é muita questão da própria que a gente fala de educação de pares, né? São pessoas que participam de determinadas populações. Participam é ótimo, né? Compõem determinadas populações e que vão ali mostrar o quanto é simples, o quanto é necessário, o quanto é importante para aquelas pessoas também realizarem a testagem, né? Então, a gente é que agradece, na verdade, estar compondo aqui o podcast de vocês. É isso, pessoal. Então,